Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez, Senhor, queremos entrar debaixo da Tua cruz, entrar debaixo do sangue, debaixo do sacrifício, para poder adorar o Senhor e buscar a Tua face, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir graça, fé, força, estímulo, Senhor, prazer, para poder entrar diante da Tua face e adorar a beleza da Tua santidade. Pai, em oração agora, queremos agradecer por cada bênção que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Também queremos agradecer o Senhor de todo o nosso coração, Pai, em favor de cada irmão que pôde estar aqui para Te adorar, para Te buscar. Também queremos rogar a Ti para que abençoes a viagem do irmão Renato, Senhor, pois o anjo do Senhor é aquele que nos livra e nos guarda, como diz a Tua palavra. Também queremos pedir, ó Pai, que receba a gratidão da Sara Cristina, que enviou o pedido de oração em favor do seu filho que iria passar por uma cirurgia. E tudo transcorreu muito bem e ela está louvando o nome do Senhor, Pai. No nome de Jesus, somos agradecidos por cada resposta de oração, Pai. Portanto, mais uma vez, recebe isso como louvor, como um cheiro suave, que possa subir até as Tuas narinas, Pai. Também quero colocar a irmã Daiane nas Tuas mãos. Tu conheces a enfermidade a qual ela está enfrentando, mas estamos todos descansados nisto, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Pai. Portanto, no nome de Jesus, que a minha irmã, a nossa irmã, possa tomar posse da sua cura, porque já aconteceu aquele dia no Calvário, Senhor. No nome de Jesus, agora queremos ouvir a Tua palavra, preparar os nossos corações para estarmos em oração, em espírito, em perfeita comunhão com o Senhor. Venha nos ajudar nessa noite, Pai, pois somos carentes, somos extremamente dependentes do Senhor. Portanto, mais uma vez, fala conosco, pois queremos ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. O Senhor abençoe o coração de cada um, em nome de Jesus. Abençoe também os nossos irmãos que estão conosco em conexão pela internet. Receba a nossa saudação cristã, em nome de Jesus Cristo, nosso abraço. E é bom estarmos juntos mais uma vez para cultuarmos a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo de número 27. Esta noite queremos meditar um pouquinho sobre aquela cena da cruz, sobre aquele dia no Calvário, antes de nós entrarmos em oração. Precisamos tirar um tempo aqui para orar e pedimos a compreensão também dos nossos irmãos que estão na conexão, porque uma igreja sem oração é uma igreja que vai enfraquecendo dia após dia. Portanto, é uma necessidade da igreja orar. Então vamos, São Mateus, capítulo 27, começando no verso 39, diz assim: E os que passavam blasfemavam dele. São Mateus 27, verso 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus,
escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Amém. Senhor Deus, ilumina a nossa mente, nosso entendimento, abra a nossa compreensão espiritual das Escrituras, para que possamos extrair alguma coisa dessas passagens bíblicas, tão sublimes, tão especiais nessa noite, a fim de termos nossa alma alimentada, nosso espírito encorajado. Senhor, permita que esse culto seja bênçãos para alguém, cura a alguém, libertação a alguém. E se alguém entrou aqui necessitado em alguma área, Senhor, eu sei que o Senhor pode vir aqui, mudar tudo, mudar o quadro, as situações, mesmo a linha de pensamento. Eu sei que o Senhor pode vir por amor àquela alma sincera, mas que está sedenta, clamando e esperando, confiando em Ti, porque aqueles que confiam no Senhor, eles não serão desamparados, decepcionados. O Senhor não deixa os Teus servos serem desamparados, decepcionados, quando esperam, quando confiam no Senhor. Portanto, no nome de Jesus, fala com a congregação e abençoe a todos, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Fazer igual o Lucas, né? O Luquinha. Acabei de ler a Bíblia aqui na igreja e falei assim, porque sempre tem alguém conosco aqui. Podeis vos assentar, irmãos? Aí ele estava deitado na sala no chão, Josué e a Ruth sentados. Aí ele olhou para a televisão e disse: mas nós já estamos todo mundo sentado, pastor. Pensa que não está ouvindo, prestando atenção. Podeis assentar, irmão, mas já estamos todos assentados. Graças a Deus, irmãos, por mais uma vez estarmos na casa de Deus. E hoje, meditando aqui um pouquinho sobre aquele dia no Calvário, que o profeta disse ser o dia mais importante de todos os dias. Parágrafo 25, aquele dia no Calvário, ele diz, é um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isso é tão importante para a raça humana, a história da cruz, aquele dia no Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isto significa para nós. Então, se aquele dia no Calvário é um dia tão importante para nós, o profeta disse, então, nós deveríamos irmos lá. Lá aonde? Lá em Israel, no Monte Caveira, fazer o percurso da Via Dolorosa? Não. Irmos lá por experiência, por encontro, irmos lá
naquele dia do Calvário, talvez entrando na presença de Deus em adoração, em oração e fazendo uma viagem ao passado, porque uma pessoa que não visita a cruz, ela nunca vai conseguir ser uma cristã. Uma pessoa que não visita o Calvário e não tem uma experiência com aquele dia no Calvário, mas nunca mesmo ela vai conseguir superar as dores do passado, as decepções, o sentimento de culpa que vive e mexe. O diabo fará algo para trazê-lo e colocar bem ali diante de você e te amarrar naquilo, fazer você ficar se apunhalando, se ferindo, se torturando. Então, quem não faz essa visitinha à cruz, ao Calvário, aonde o preço da nossa salvação foi paga, essa pessoa não dá conta de conviver ou de caminhar o alto, sublime, santo, excelente caminho, como disse Paulo, até o fim, porque você lidar com a sua humanidade, sua natureza, lidar com o seu passado que não existe diante de Deus, mas o diabo tratará de fazer ele existir diante de você para você se torturar, se ferir, para você se considerar cada dia mais indigno, mais perdido, cada dia menos apto, qualificado para participar da comunhão, da ceia do Senhor. Cada dia o diabo trabalhará em cima disso, para você não crer no seu próprio arrebatamento, salvação. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não acredito que eu consiga me salvar. A verdade é que ninguém consegue se salvar. Se nós conseguíssemos nos salvar, não seria preciso Jesus Cristo vir ao mundo e morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Não tem como o homem salvar a si mesmo. Por isso que eles estavam falando a maior bobagem que poderiam falar quando disseram para Jesus, salvou os outros e não salva a si mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. Quem te salva é Deus. Então, quando nós não visitamos esse dia mais importante, que é o Calvário, com certeza essa vida vai ter muitos e muitos tropeços. Será uma vida muito frágil em oração, em santificação, em uma verdadeira vida cristã diária, em intimidade, em crescimento, em amizade com Deus, porque o Calvário, para muitos que não são verdadeiramente convertidos, que não têm verdadeiramente uma experiência com Deus, para muitos o Calvário é uma vaga lembrança, às vezes, passa na mente um dia, Jesus morreu na cruz, mas aquilo não transmite vida para aquela pessoa, não transmite uma experiência. Então, no parágrafo 27, o profeta diz, se este dia é tão importante, um dos maiores dias, vamos olhar 3 coisas diferentes que aquilo significa para nós. Nós poderíamos tomar centenas, mas eu escolhi 3 diferentes coisas principais que nós queremos olhar para nos aproximarmos aos poucos, do que o Calvário significa para nós. Eu oro para que isso toque, eu oro para que o Calvário, eu oro para que isso toque, que isso condene, que isso leve. Esse condene aqui é condenar o pecado, levar o pecador ao arrependimento. Então eu oro para que isso toque, para que isso condene cada pecador que está presente, que isso faça cada santo se ajoelhar. Ao olharmos para o Calvário, isso deveria produzir arrependimento de pecados. Ao olharmos para o Calvário, o profeta disse assim, eu oro para que o Calvário faça cada santo
Santo é aqueles que já aceitaram a Cristo, foram justificados pela fé, santificados pelo sangue, batizados com o Espírito Santo. O profeta disse: o Calvário deveria fazer o santo se ajoelhar. O que é fazer o santo se ajoelhar? Se render, prostrar, orar mais, se entregar mais, buscar mais. O Calvário, no coração dos santos, deveria desenvolver um sentimento imenso de gratidão, irmãos. Porque o que é que o Calvário significa para nós? Aí ele está dizendo: vamos nos aproximar aos poucos e vermos o que o Calvário significa para nós. Deveria significar arrependimento de pecados, deveria significar a rendição de adoração, de consagração, o ajoelhar dos santos. Então eu oro nessa noite que o Calvário possa te dar um bom momento aí de joelhos, em oração na presença de Deus. Que isso faça com que cada pessoa enferma levante a sua face para Deus e saia curada. Cada pecador salvo, cada apóstata, volte e esteja envergonhado de si mesmo. Irmãos, nesse curto, pequenino parágrafo, olha o monte de coisas que o irmão Branham já disse que o Calvário deveria fazer em um culto. Em um culto. Todo culto, o Calvário deveria estar ali. O sacrifício ali, a memória da cruz ali. Tem pessoas que escandalizam com a cruz. Uma pessoa disse: o pastor pôs uma cruz na igreja. Meu Deus, por que fez isso? Uma vez alguém disse isto. Se tem uma coisa que deveria haver constantemente no coração do cristão, e em cada culto, é a memória do que aconteceu aquele dia na cruz. E aquilo ali, disse o profeta, quando você aproxima disto, daquele dia, aquela experiência no Calvário, o profeta diz: isto deveria fazer o santo se ajoelhar, o pecador se salvar, o apóstata caído, desviado, voltar. Isso deveria fazê-lo envergonhar de si mesmo. Qualquer um de nós, com a revelação que temos hoje, se Deus abrir a cena da cruz do Calvário para nós hoje, isso deveria corar o nosso rosto de vergonha, irmãos, em ver o que Cristo passou por nós e o que nós não fazemos por Ele, porque muitas vezes somos cristãos tão mesquinhos, não nos damos, não nos rendemos, não nos entregamos, não nos conscientizamos que o que temos de fazer, nós deveríamos fazermos como um tributo àquele dia no Calvário. Cada hino, cada mensagem, cada vinda à igreja, cada culto, cada pregação, tudo deveria convergir para aquilo. A minha gratidão por aquele dia no Calvário é o que me impulsiona a fazer isto. Mas está aqui o profeta dizendo: o Calvário deveria fazer o apóstata se envergonhar. E ele disse: o Calvário deveria fazer com que cada pessoa que entra enferma na igreja saia curada. Irmão, se nós viermos à igreja com o sentimento que houve em Cristo Jesus, de entrega, de rendição, aquele sentimento que houve aquele dia na cruz do Calvário, de cumprirmos a vontade de Deus, se você vier ao culto com a divina revelação do que o Calvário significa, aquela humilhação, aquela dor, aquela vergonha que Cristo passou, se você vem à presença de Deus com essa revelação, o profeta disse: cada pessoa que entrasse doente na igreja deveria ir embora curada. Então a sua revelação, ou o quanto você tem de experiência, de intimidade, de revelação com o Calvário, é que vai determinar o quanto Deus poderá te curar ou não, poderá falar contigo ou não, te fortalecer ou não. Então ele diz: isso deveria fazer com que cada pessoa saísse curada, cada pecador salvo,
que cada apóstata volte e esteja envergonhado de si mesmo, e que cada santo regozije e tome nova esperança. Os santos de Deus deveriam se alegrar em lembrar da cruz do Calvário. O que seríamos de nós se não fosse aquele dia no Calvário? Então o profeta diz: isto deveria alegrar o coração dos santos, aquele dia no Calvário. Isto deveria significar, aí o profeta diz, uma nova esperança. Uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós e o mundo é, o Calvário encerra o assunto do pecado. Quer dizer, para aquele que verdadeiramente tem uma experiência com aquele dia no Calvário, o profeta disse, o Calvário encerrou para ele, aquele que teve experiência, o assunto do pecado. Porque se você vive debaixo do Calvário, se você entrou em Cristo, se passamos pelas 3 etapas da graça, isso tudo é Calvário. A água saiu do seu peito, justificação pela fé, sangue do seu peito, santificação. Sem isso, o pecado está sempre diante de nós, torturando, ferindo como uma mancha ali, que dá para ver se há distância. Espírito, rendeu o Espírito saiu dele, água, justificação, sangue, santificação, Espírito, batismo do Espírito Santo. Uma criatura, um crente que vai ao Calvário e tem essa experiência, o profeta disse, não adianta o diabo acusá-lo, o pecado foi superado para ele. Não adianta o diabo persegui-lo, dizer que ele não pode tomar a ceia, que ele não vai no rapto, que ele não é. Não adianta o diabo mandar as suas constantes investidas. Por que não adianta? Porque ele teve uma experiência com o Calvário, e aquele dia no Calvário, o profeta disse assim, o pecado foi aniquilado, destruído. João não mentiu quando ele disse no capítulo 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, claro, que o aceita, do mundo, claro, que o recebe, do mundo, claro, que trilha as 3 etapas da graça, que sabe relacionar com o perdão. Então o profeta disse, o homem foi encontrado culpado do pecado, e o pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderia pagar a pena do pecado. Eu verdadeiramente creio que não havia ninguém que poderia pagar a pena do pecado. Verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagar a culpa, pagar o preço pelo pecado. Então, somente Deus pôde pagar o preço do pecado. Agora, a pena do pecado era a morte, todos nós sabemos disto, mas Jesus Cristo veio e morreu em nosso lugar, nós, criaturas condenadas. E o profeta disse, isto deveria trazer regozijo no coração de um cristão. Você não está feliz por saber que é perdoado, que é lavado e remido no sangue de Jesus? Eu estou extremamente feliz em pensar nisso nesse dia de hoje. O profeta disse, o Calvário resolve todos os nossos problemas, disse o irmão Brana. Mas às vezes nós não lembramos de ir ao Calvário, lembramos de ir ao médico, lembramos de ir à farmácia, lembramos de ir à justiça, lembramos de ir em recorrer em vários outros meios, mas a última coisa que muitas vezes nós lembramos é que deveríamos ir primeiramente ao Calvário, depois aos outros lugares, porque para o crente o Calvário resolve todos os problemas. Então, quando nós paramos, irmãos, e lemos aqui essa história da cruz, Mateus 26, o sofrimento, a humilhação, ele sendo preso ao sair do Getsêmani, e especialmente aquelas 7 últimas horas que Jesus passou ali na cruz do Calvário, onde o profeta disse que as 7 últimas horas de Cristo se cumpriu no mínimo 7 profecias que estavam no Velho Testamento. Então, quando nós lemos
e vamos percebendo ali a humilhação, a zombaria, as agressões, e tudo ele passava sem reivindicar, sem revidar, sem se defender. Por que é que ele passava por tudo aquilo ali sem revidar? Porque ele era revelado, porque ele sabia para o que é que ele veio à terra, ele sabia que ele tinha, ele sabia que tudo deveria sair daquele jeito, daquela maneira, tudo tinha que cumprir ao pé das profecias, poder para revidar ele tinha. Desafiaram ele: desce da cruz, salvou os outros e não salva a ti mesmo? Desce da cruz e creremos em ti. Tu dizes ser o Filho de Deus, creremos em ti como sendo o Filho de Deus. Mas se tu desceres da cruz, irmão, ele podia ter revidado, ele podia ter descido, ou ele poderia ter fugido daquela situação e nem ter ido à cruz. Ele tinha poder para isso, mas ele não quis fazer isso. Por que ele não quis fazer? Ele não quis acabar com aquela dor que ele estava sofrendo, com aquela humilhação que ele estava passando, com o desprezo que ele estava vivendo. Ele, se quisesse, como nós temos dito, e a Bíblia diz, havia legiões de anjos ali para guerrear em seu favor. Ele poderia ter saído daquilo, ter fugido daquela situação. Ele poderia, se ele quisesse, ter evitado das pessoas cuspirem nele, mas ele não evitou que cuspissem nele. Ele não evitou que arrancasse as suas barbas. Irmão, a coroa do escárnio, a coroa da ferida, a coroa da humilhação, a coroa da vergonha, a coroa que ninguém quer usar, que todos lutariam para evitar de colocá-la na sua cabeça. Jesus poderia ter evitado de colocar aquela coroa sobre a sua cabeça, mas ele não evitou. Ele deixou os piores homens que haviam naqueles dias, os mais blasfemos que havia naqueles dias. Ele deixou eles cuspirem nele, ele deixou eles colocarem aquela coroa de espinho na sua cabeça. Então, se ele quisesse, ele realmente teria feito aquilo que eles estavam propondo para ele. Salvou os outros e não salva a ti. Se ele quisesse, ele teria salvado ele mesmo. Mas só que, irmãos, ou uma coisa ou outra, ou ele salvasse a ele mesmo e nós nos condenássemos, ou fôssemos condenados à perdição e o julgamento vindouro, ou ele salvava a nós e fosse condenado em nosso lugar. Você já pensou nisso? Olha onde o diabo estava mexendo. Salvou os outros e não salva a ti mesmo? Salva a ti mesmo. O diabo sabia que se ele salvasse a ele, ele não salvaria a nós. E essa era a intenção do diabo, que nenhum de nós nos salvássemos. Mas graças a Deus que naquele dia Jesus disse: não, eu salvo a eles, mas não livro a minha pele. Eu vou livrar a alma deles, mas vou entregar a minha como um sacrifício, para que eles possam encontrar o caminho provido por Deus, para que eles possam encontrar a válvula de escape do inferno. Agora imagina se ele tivesse salvado a si mesmo. Ele sabia. Uma vez nós pregamos uma mensagem com esse título: Jesus já sabia de tudo. Quer dizer, ele já sabia que ele não podia salvar a ele e os outros ao mesmo tempo. Ou salva ele e perde os outros, ou salva os outros e perde a si mesmo. Mas ele te amou tanto, me amou tanto, que ele preferiu salvar eu e você, e ele ser condenado ao nosso lugar. Já ouviu a expressão do irmão Brani da Bíblia? Nós somos destituídos da glória, criaturas condenadas. Mensagem Véu Adentro, o irmão Brani disse assim: seríamos unicamente merecedores do inferno. Irmão, sabe o que Jesus fez? Ele sabia que nós iríamos para o inferno, então ele nos salvou do inferno, e ele foi lançado no Hades, desceu ao Hades, ao inferno, no meu lugar e no seu lugar. Ele não tinha que ir para o inferno. Quem tinha de ir ao inferno, à condenação, somos nós. Mas o que ele fez?
Ele não nos deixou ir para o inferno, e Ele foi ao inferno em nosso lugar. Você tem isso? Abra aí rapidamente em primeira carta de Pedro, me parece que é isso mesmo, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, está logo após a carta aos Hebreus. Isto, 1 Pedro, capítulo de número 3. Graças a Deus que Ele, ao invés de salvar Ele mesmo, salvou a nós, porque senão nessa noite, irmãos, nós não estaríamos aqui, para orar, para cantar, para buscar a presença de Deus. Se Ele resolvesse salvar a pele dele, a alma dele, se Ele resolvesse não ser humilhado, quem estaria hoje sendo terrivelmente humilhados pelo diabo? Seríamos nós. Ele foi torturado, humilhado, envergonhado, açoitado, desceu ao pior lugar aonde há para descer, aonde estavam as almas encarceradas, condenadas em prisão, só para que nós não precisássemos de passar por este caminho que Ele passou. E ainda há muitos de nós que não sabemos valorizar isto, valorizar a nossa salvação, valorizar este caminho provido, valorizar essa crueldade que Ele passou, sim, a crueldade que o pecado traz para a vida do ser humano, que Ele passou para que nós não precisássemos de passar. Escolheu morrer, Jesus escolheu morrer, o Deus eterno que não tem princípio e nem fim de dias, o Deus que é eterno e que jamais precisaria passar pela experiência da morte. Ele passou pela experiência da morte e ressuscitou, sabe para quê? Só para que pudesse abrir a porta para mim e para você. Se algum dia descermos ao pó, selados com o Espírito dele, há um caminho de volta, há um caminho de ressurreição que Deus já abriu para essa noiva. Isso deveria nos fazermos, como disse Paulo, mais do que vencedores. O Calvário deveria fazer a igreja mais do que vencedora. Olha onde ele foi. 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 17, diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Isso aqui já fala tudo. O justo foi humilhado para estes injustos que somos nós não fôssemos. O justo desceu ao inferno. Irmão, se tem um lugar aonde nós não precisamos ir mais, é o inferno, porque Jesus já foi para que eu e você não fôssemos para lá. Portanto, se você está debaixo do sacrifício, tem visitado o Calvário, não fica com medo do inferno, não há lugar no inferno para você. Jesus já foi ao inferno para você não precisar de ir ao inferno. Você vai para a glória, para a presença do Pai. Ele subiu à presença do Pai para que nós também subíssemos à presença do Pai. Versículo 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Oh, glórias a Deus! Entendes o que lê? O justo padeceu pelos injustos. Para quê? Para o quê? Levar-nos a Deus. Para o que é que Jesus veio à terra? Para que é que Jesus sofreu? Por que é que ele não se livrou da coroa de espinho? Por que é que ele deixou cuspirem nele? Por que é que ele deixou matá-lo? Por que é que ele desceu ao inferno? Por que é que ele deu a sua vida? Porque Jesus passou por tudo que ele passou, porque ele era um homem mau? Não, porque ele única e exclusivamente pensava em te levar e em me levar a Deus. Jesus veio à terra para nos levar a Deus um dia, irmãos. Você não fica feliz com isso? Isso não mexe com o seu coração um pouquinho? Isso mexe com o meu, saber que Deus veio à terra, passou pelo que passou, só para que, findando-se os dias da graça nessa terra, chegando o dia do arrebatamento dessa noiva, Ele nos levará a Deus, irmão. Isso é tudo.
Isso é maravilhoso. E ele segue dizendo: mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha onde Jesus foi: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Olha aí, ó. Então paramos aí, e o versículo 19 diz assim, ó: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E o irmão Brana, baseado aqui, pregou a mensagem: almas encarceradas hoje. Jesus desceu lá onde estavam as almas encarceradas e disse a elas: vocês não vieram aqui por acaso, vocês não estão condenadas por acaso, vocês só estão aqui nessa condição porque rejeitaram a misericórdia que Deus enviou através da mensagem de Noé. Então Jesus desceu aonde estavam os perdidos. Apocalipse capítulo de número 1, vai lá, Apocalipse capítulo de número 1. Jesus literalmente desceu ao Hades, o lugar que fazia alusão à tormenta, a fogo, o lugar que simboliza o inferno. Apocalipse 1, versículo de número 17, olha a visão de João 1,17: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves de quê? Da morte e do inferno. O irmão Brana disse assim, ó: Deus desceu na casa do diabo e tomou as chaves da casa dele. Olha a situação que Deus deixou o diabo. Deus desceu ao inferno e libertou ali os santos que estavam debaixo do sangue de touros e bodes, e conscientizou aos perdidos do porquê é que eles estavam lá, e tomou a chave do inferno das mãos do próprio diabo. Então Deus desceu ao inferno para que nada hoje pudesse te lançar para o inferno. Esconda-se em Cristo e nada terá poder para te arrastar para a perdição. Deus já foi lá, você não precisa ser mandado para lá, você já tem um futuro garantido. Louvado seja Deus por isso, irmão. Graças ao nosso Deus. Ele foi ao inferno em nosso lugar para nos mandar para o paraíso. Escolheu morrer em nosso lugar, separou-se do Pai. Pensa, aquele que o Pai habitou em plenitude sobre ele. Colossenses 2,9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, Deus habitou dentro do Filho. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quer dizer, o Pai corporizado habitando dentro do Filho. E você sabe que morte significa separação. Você acredita que Jesus tomou o caminho mais difícil? Tomou o meu e o seu pecado sobre ele. E quando ele tomou o meu pecado e o seu sobre ele, lá na cruz do Calvário, ele falou assim, ó: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Sabe por quê? Porque ele tomou o nosso pecado, e Deus não podia habitar naquele corpo agora, que estava cheio de pecados, não que ele cometeu, mas pecados que a humanidade havia cometido, pecados que nós, quando nascêssemos na última era da igreja, ainda iríamos cometer. Ele foi e tomou tudo aquilo sobre ele, e ele foi separado do Pai, porque tomou o meu e o seu pecado, separou do Pai ali, por 3 dias. Por que ele se separou do Pai? Por que ele morreu? Ele separou de Deus para que hoje, irmão, nada interrompesse o teu companheirismo com Deus.
Você sabia que nem tuas falhas, se você entra debaixo do sangue, poderá interromper o teu companheirismo com Deus? Nada poderá nos separar de Deus, porque Jesus se separou do Pai no Calvário, para que nada pudesse hoje nos separar do Pai. Morreu para que nós não morrêssemos, foi condenado para que nós não fôssemos condenados. Senhor, me ajuda a valorizar isso, Pai. Me ajuda a amar a esse Calvário, a amar essa experiência, porque o Filho de Deus amará essa experiência, porque ali está, irmão, o único absoluto caminho da salvação. Não há outro caminho para a salvação fora dessa experiência no Calvário, não existe. Graças a Deus, irmãos, que o amor ágape, o amor divino, ele entrou em cena. Graças a Deus, porque senão nós estaríamos todos perdidos. Graças a Deus, olha o que eu acabei de dizer, graças a Deus que o amor ágape de Deus entrou em cena. São João 3,16, porque Deus, isso é que é amor ágape, amou o mundo de tal maneira, amou o Bruno, amou o Reginaldo, amou a Rebeca, amou o Daniel, amou as nossas almas de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, aquilo que ele mais amava, ele deu para quê? Para morrer, ser humilhado, ser sacrificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor divino, esse é o amor ágape, Deus dando aquilo que ele mais ama, para salvar a nossa pele, a nossa alma da perdição. Isso é que é amor divino. O evangelista São João disse que o amor de Deus, ninguém tem amor tão grande como este, aquele que faz você dar a sua vida pelo seu irmão. Olha aqui, ó, o próprio Deus enviou o seu Filho, sacrificou o seu Filho. Amor divino é este, em vez de você matar, você morre no lugar. O irmão Branham diz, o amor filial, o amor humano, te faz matar um homem por desrespeitar a sua mulher. O amor filial te faz brigar fisicamente, corporalmente, por questões fúteis aqui nessa terra. Esse é o amor filho. Ele é cheio de disputas, ele é cheio de invejas, ele é cheio de ciúmes. Amor humano, ele não se dá a morte pelo outro, mas o amor divino é diferente. Graças a Deus que Deus é amor divino, porque se Deus não fosse amor divino, ele diria assim, ó, que morra eles, não o meu filho. Mas como Deus é amor divino, ele disse, que morra o meu filho, mas que se salve eles, que o meu filho desça ao inferno, mas que eles nunca desça ao inferno, para ver quão rangedor é aquele lugar, quão desesperador, quanta angústia, quanta dor é aquele lugar. O irmão Branham disse assim, ó, só quem um dia esteve no inferno poderia falar quão terrível é aquele lugar. E a mesma coisa, só quem esteve no paraíso poderia falar quão glorioso é aquele lugar também. Mas Jesus desceu ao Hades, desceu à morte, o amor divino operou para nós. E o profeta irmão Branham vem e diz que se não fosse assim, imagina por um pouquinho, e se não fosse assim? O diabo tentou para que não fosse assim. O diabo tentou-o no Getsemane, dizendo assim, ó, não vale a pena morrer pelos humanos, eu conheço a raça humana, Jesus, eles são ingratos, tu terás que lidar com a dor da ingratidão, eles não valorizarão teu sofrimento, tua morte, deixa isso de lá. O diabo pressionando, tentando convencê-lo para não ir à cruz. O diabo pondo em Jesus a pressão psicológica para que ele não morresse, para que ele pensasse, não vale a pena. Mostrou-lhe guerras, mostrou-lhe prostíbulos, mostrou-lhe motéis, mostrou-lhe carnavais, mostrou-lhe casais brigando, mostrou-lhes adultério, mostrou-lhe homicídio, mostrou-lhe tudo ali no Getsemane, e disse, ó, tu morrerás por eles, mas não vai mudar nada, olha o que eu vou fazer eles fazerem. Isso tudo era o diabo tentando fazer Jesus parar.
E se ele tivesse parado? E se não fosse daquele jeito? E se ele desistisse da cruz, se safasse, fugisse da responsabilidade? Ou se ele, depois que estivesse na cruz, não deixasse eles matarem ele, descesse da cruz? Como seria a nossa história? Você não estaria com certeza aqui nessa noite para glorificar o nome dele. Você não estaria aqui para orar, você e eu não estaríamos aqui para cantar, mas louvado seja Deus, você pode chorar aos pés dele nessa noite, que ele te entende, ele te escuta, ele sabe o que você precisa, através de um gemido, uma lágrima, ele entende isso em você. Hoje você está aqui porque Jesus, ele foi aquela terrível cruz em seu favor. O profeta disse: o segundo Adão, que é Cristo, o Redentor, o sangue de um justo, sangrando pelo pecador para cobrir nossos pecados. Como você se sente, sabendo que nesta noite você está coberto por sangue? Como você se sente sabendo que tão miseravelmente falho como somos, Deus olha para nós e nos vê limpo e perfeitos, porque o sangue está cobrindo a nossa vida, irmão, simplesmente porque reconhecemos isto. O segundo Adão, Redentor, o sangue de um justo, sangrando pelo pecador, para cobrir nossos pecados. Ei, Deus, o diabo não tem vez contra a igreja que tem o sangue de Jesus sobre a vida dela. O diabo não tem poder contra o cristão que está vivendo debaixo desse sacrifício, valorizando dia após dia aquele dia no Calvário. Não tem poder. Mas ele vem e disse: e nós o rechaçamos, meneamos nossas cabeças e dizemos: teremos nossa própria maneira a respeito de religião, temos nossa própria religião, não queremos ter nada a ver com isso. Sem isso que eu estou pregando aqui, ó. Sabe que há muitas coisas dentro disto. Isso é a história da redenção e há muitas coisas gloriosas, mas isto é o primordial para cada cristão. O profeta disse, ó: sem isto você está perdido, sem esperança, sem Deus, sem Cristo, no mundo moribundo, indo à sepultura dos pecadores e aos demônios do inferno. Sem isto, estamos indo à sepultura como pecadores. Sem isto, estamos indo, disse o irmão Brana, aos demônios do inferno. Sem isto, Deus fez uma preparação para você. Eu posso ver Deus subindo a colina, carregando aquela cruz. Vejo o seu pequeno e frágil corpo cambaleando enquanto ele sobe a colina. A primeira coisa, você sabe, a morte estava girando ao redor dele, ferroando-lhe severamente, e ele seguia com a cruz em suas costas. Seguia adiante em direção ao Calvário, mais à frente, por quê? Era porque ele tinha que ir ali, não foi porque o amor o conduziu a isto. Aí, pense sobre isso. Eles disseram assim para ele: salvou os outros e não salva a si mesmo, não pode salvar a si mesmo. Olha o que o irmão Brana disse: salvou os outros e não salva a si mesmo. Olha o que o profeta disse: aquilo foi um elogio. Ele não poderia salvar os outros e também a si mesmo. Quando eles falaram assim, ó, salvou os outros e não salva a ti mesmo, eles estavam elogiando a Jesus, porque para isso ele veio, não para salvar a si, mas para salvar os outros. Eles estavam exaltando-o, pensando que estavam espraguejando-o e afrontando. Aquilo que nós vemos como uma afronta, afrontaram ele. O profeta disse: eles elogiavam sem saber. Quando disseram, salvou os outros, se ele fosse responder, e não salva a ti mesmo, ele diria: exatamente para isto eu vim, não para mim mesmo, mas para eles. Eu não preciso salvar a mim mesmo. Ele poderia responder: sabe por quê? Não sou perdido.
O perdido precisa de salvação. Eu já nasci salvo, nasci gerado do Espírito Santo, sou o corpo de Deus, eu não preciso de salvação. Vim para salvar os outros e não a mim mesmo, porque não sou perdido. Eles o elogiavam e não sabiam que estava elogiando. Ele não poderia salvar os outros e a si mesmo. Alguma vez você já pensou sobre isso? Ele era o Pai, amém? Ele era Deus Pai, como um sacrifício. Esta é a razão pela qual eu amo aquele hino, irmão. Embora você tente fazer dele simplesmente um profeta, ele foi mais do que um profeta. Ele foi Deus manifestado em carne. Ele disse que ele poderia chamar 12 legiões de anjos. Porque ele não os chamou, ele não poderia fazê-lo. Esta é a razão pela qual seus próprios filhos estavam clamando por seu sangue. Você poderia imaginar seus próprios filhos gritando por seu sangue? Se ele os condenasse, ele estaria condenando seus próprios filhos. Ele disse: não vos condenarei diante do Pai. Ele disse: vocês tiveram um que vos condenou e vos acusou diante de Deus. Aquele foi Moisés, olho por olho, dente por dente, e vocês creram nele. Ele não os condenou. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Irmãos, é tão confortante quando Deus olha e fala assim, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E mesmo quando sabemos o que fazemos, é tão confortante quando Deus te vê arrependido. Como disse o irmão Brano, o Calvário deveria colocar o santo de joelho. É tão confortante quando esse santo cai de joelho, esse apóstata cai de joelho, esse pecador cai de joelho, esse doente cai de joelho, e o Pai olha para ele e libera os seus atributos da redenção, põe os seus 7 nomes redentores em operação na vida dele: a cura, o consolo, o perdão dos pecados, a libertação. O Calvário deveria colocar cada santo de joelho. Vamos fazer isso agora, irmãos? Aí na sua cadeira, talvez 2, 3 aqui no altar, tem um pouco de espaço. Vamos ajoelhar e vamos falar com Deus. Vem cá, irmão Reginaldo, vamos falar com Deus. Vocês aí em casa, irmãos, vocês que estão na internet, conectados conosco, Igreja de Passos, irmãos que estão verdadeiramente participando do culto conosco, vamos orar juntos nessa hora? Você quer chamar Deus aí? O Calvário deveria colocar cada pecador e cada santo de joelho. Você pode se ajoelhar aí agora na sua casa? Vamos ter um momentozinho de oração. Igreja aqui presente, igreja no lar, marido, esposa, pais, filhos. É tempo de oração. Vamos falar com Deus.